A palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, diz assim: e os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, aonde celebraremos a Páscoa? E Jesus disse: vai a um certo lugar, tu verás um homem carregando cântaro, segue. Quando ele chegar em uma residência, tu vai perceber uma residência mobiliada. Aí você diga a ele que o mestre precisa celebrar a Páscoa em sua residência. Portanto, meus amados, meus ouvintes, a Páscoa não foi invalidada, a Páscoa foi revalidada. A Páscoa já não tinha mais sentido, os animais morriam, o pessoal voltava a fazer tudo de novo. No Velho Testamento, Êxodo capítulo 13, versículo 4, o Senhor Deus diz para os hebreus: hoje no meio da Bíblia vós saís. No capítulo 12, ele diz o horário, ele diz o dia, que é do dia 14 até o dia 21, e diz que é o primeiro mês. Porém, o Império Babilônico foi alterado a Bíblia para o calendário babilônico, Nisan, que é o sétimo mês. No Novo Testamento foi alterado no Império Romano para o calendário civil gregoriano, que é março e abril. Mas a Sala do Sal, por exclusividade, resolveu fazer a Páscoa do Senhor dentro dos critérios dele, levando em consideração a hora, o dia e o primeiro mês do ano. Janeiro, J de Jesus, é o primeiro mês e no dia 14 deve ser celebrada a Páscoa. Quando a gente lê Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, a gente vê que os discípulos fazem como Jesus ordenou, prepara a Páscoa, e no pôr do sol Jesus se assenta para celebrar a Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: eu recebi do Senhor, eu estou ensinando o que eu recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu para os discípulos e disse: comei dele todo, isso é o meu corpo que é repartido entre vós. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse para os discípulos: tomai dele todos, tomai vós dele, porque este é o cálice da nova aliança, o meu sangue que é derramado para a remissão do pecado de muitos. E fazendo a junção dessas referências, se percebe que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seu Filho, sua obra-prima, a sua primícia, o seu primogênito, ele entrega no lugar do Cordeiro para ser sacrificado, para a remissão dos pecados, para a justiça, providentemente da iniciativa de Deus, absolver toda a raça humana dos seus pecados. Porque em São João 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que toda nele crê. Mas no momento em que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, no primeiro dia do espanhasmo, porque nós entendemos que o próprio Cordeiro, o principal emblema, é Jesus Cristo. O panhasmo, que quer dizer o pão sem fermento. O panhasmo nos revela o Senhor Deus quando recomenda a Moisés que preparasse preparativo para a Páscoa. E no começo do mês, ele diz que no dia 10 desse mês, vocês devem pegar um cordeiro de um ano e fazer os preparativos no dia 10 para que a minha Páscoa seja celebrada no dia 14 e diante. O Senhor Deus sabia que os hebreus iam sair às pressas. O panhasmo representa um momento imprevisível dos egípcios, uma atitude imprevisível dos egípcios que
os hebreus não esperavam. Depois que eles celebram a Páscoa, que a madrugada começa o grito do povo, a morte dos primogênitos, e foi um clamor em toda a terra do Egito. Aí quando a gente lembra que a Páscoa simboliza também clamor de angústia, angústia de um povo pecador, de um povo que não renunciou ao seu pecado, mas que sofreria consequências irreparáveis. Na Páscoa, o grande clamor, e os egípcios surpreendem os hebreus quando inesperadamente manda que os hebreus saiam da sua nação às pressas. Nos diz no capítulo 12 de Êxodo que os hebreus pegaram a massa do pão, botaram na bacia, colocaram em uma sacola e saíram às pressas. Essa manobra com a massa foi uma manobra imprevisível, às pressas. E quando com antecedência Deus falava para Moisés que a Páscoa seria celebrada com pão asmo, é porque a saída do povo, a saída dos hebreus seria uma saída às pressas. E quem trabalha com massa, com trigo, sabe que quando prepara uma massa, tem que descansar a massa. Depois de uma hora que a massa está descansada, aí vai, passa a massa de um canto para outro e estica a massa. Depois que estica a massa, que faz os pão, aí espera mais 2 horas para botar o pão para assar, em 2, 3 horas. Então, o que ele quis dizer com o pão sem fermento é que o povo de Israel, quando fosse fazer o pão sem fermento, ia se lembrar que às pressas Faraó mandou que ele saísse da nação a qual os tinha como escravo. E além disso, no lugar do fermento foi a fé, porque com todos os sinais que Deus fez no Egito, ainda o povo hebreu oscilava na fé. Então tinha um sentido o pão sem fermento, que eles iam sair com a massa sem dar tempo de fermentar. E tinha um sentido óbvio a fé, que oscilava. E quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente se depara com Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, uma situação em que demonstra que Jesus não tinha apoio, não tinha apoio da sua parentela. Quando ele pede para os discípulos ir a uma certa residência para celebrar Páscoa, o dono da propriedade não excita. Ele cede a propriedade dele mobiliada. Aí eu lhe pergunto, Jesus estava no primeiro dia dos pães asmos, celebrando a Páscoa, em que o cordeiro que seria sacrificado seria ele próprio. E a gente não vê o apoio daquela que muita gente idolatra como senhora da sua vida. Aquela que o povo chama de Maria e que faz sacrifício e que fica se torturando para dar a imagem de escultura da suposta Maria. Gratidão essa que a gente vê que Jesus teve que pedir um favor a um desconhecido, e a negligência daquela que se dizia ser mãe de Jesus no seu último dia de vida. Jesus estava procurando
uma residência para celebrar a Páscoa no seu último dia de vida, no seu último dia de vida. E não viu ali, e não se vê ali em Mateus capítulo 26, 17, uma iniciativa dos irmãos de Jesus da parte de José, uma iniciativa de José, uma iniciativa de Maria para colher o Filho de Deus, pelo menos no último dia de vida. Mas o estranho cedeu a sua propriedade mobiliada para celebrar a Páscoa, e Maria, serva, não estou incriminando Maria, serva, não teve a honra de chamar o filho, seu filho, venha para a casa de mãe celebrar o primeiro dia da Páscoa, chame os seus discípulos, eu mesmo vou preparar os preparativos, não se preocupe não, meu filho, que eu sei que você é o Filho de Deus. Uma revelação nesse exato momento. Jesus diz em Lucas que estava no templo ensinando os doutores, quando a caminho de 3 dias Maria e José percebem que ele não está no meio daquele povo que foi para Jerusalém, e procura saber entre os que estão ali peregrinando de volta se vocês sabem de Jesus, e volta para o templo depois de 3 dias. Quando chega no templo, encontra Jesus ensinando, e ela diz: meu filho, eu e seu pai estávamos ansiosos te procurando. Jesus diz para ela: não sabes que me convém tratar de assuntos do critério do meu pai? Aí eu lhe pergunto, por que Jesus não mais se apresenta à sociedade? Porque não existe mais nenhuma referência de Jesus, somente essa, que ele é repreendido pela sua mãe e seu pai. Porque certamente Maria e José o manteve ocupado. Jesus, certamente, sem sombra de dúvida, dos 12 anos até 30 anos, ficou ocupado, sem liberdade de expressão, sem direito de falar, sem direito de pregar, sem direito de fazer o que ele veio fazer na terra. Poderíamos ter referência de Jesus com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos, mas a lei civil não permitia que ele tivesse tanta liberdade como assim ele o queria desde os seus 12 anos. Vocês vão acolhendo testemunho das Escrituras Sagradas e vai percebendo que não havia muita harmonia de Jesus com Maria, com José e os seus irmãos. São João, no capítulo 7, mostra a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então, meus amados, nós estamos em memória da Páscoa, trazendo para vocês uma referência nas Escrituras Sagradas que mostra negligência da parte de Maria, negligência da parte de José, negligência da parte dos seus irmãos. E a gente tem que entender que antes que Maria viesse ao mundo, antes que o mundo existisse, Jesus é o primogênito de Deus. Ele foi o primeiro filho que ele fez, antes dos anjos. Antes dos anjos. Antes dos anjos. Se a Escritura Sagrada que diz que Deus deu o primogênito, filho dele, antes das Escrituras Sagradas. Portanto, a gente agora estamos na celebração da Páscoa, pela madrugada, como o apóstolo Paulo diz, na noite que ele foi traído. Ele celebrou a Páscoa no pôr do sol, e agora nós estamos vendo uma abordagem criminosa. Jesus agora, pela madrugada, antes que o galo cante, Jesus é abordado como se fosse um criminoso, em meio a barrote, em meio a lixamento público, em meio a coronhada. Ele é abordado de uma maneira agressiva e nos revela que
essa abordagem foi pela madrugada, porque na verdade Pedro, quando nega o Senhor Jesus, na terceira vez o galo canta. E agora a gente se vê nos relatos dos evangelhos, Jesus em 9 horas do dia crucificado. 9 horas do dia, o Cordeiro Pascal do Novo Testamento, a aliança do Novo Testamento, estava agora agonizando às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Só esse holofote que está coberto pelas nuvens, que agora Deus resolveu fechar esse santuário nublado. Observe que eu disse logo no começo. Vocês veem que está azul logo no começo, mas eu digo a você, o Deus que conduziu o povo de Israel no deserto, que proporcionou um clima como esse clima agradável, um clima nublado, Ele está nesse encerramento providenciando, tem providenciado esse clima gostoso a esta hora do dia, esse clima nublado. Quem faz isso, quem tem poder para fazer isso, é Deus Todo-Poderoso. E o sol, no meio-dia, ele se apaga. A gente resolveu celebrar a Páscoa ao horário de meio-dia. Não imaginava, nem tinha esse pensamento que foi a meio-dia que o sol se apagou. E agora, essa geração que está propícia à multiplicação da iniquidade, essa geração que não tira o olhar da tela de um dispositivo, que fica cada vez mais propício ao que é saliente. Geração da multiplicação da iniquidade, eu também sou membro, eu também sou dessa geração da iniquidade. Não fique propício à iniquidade, não fique propício a tanta impureza. Elimine dos seus olhos o que é impuro. Reinicie seu dispositivo em origem de fábrica, tire tudo aquilo que dificulta a sua comunhão com Deus, se regenere, se purifique, se esforce. Não é fácil, porque essas são as atitudes de quem tem fé no Cordeiro de Deus, que quer ter uma vida regenerada, que quer ter comunhão com Deus, que quer entender a interpretação da fala de Deus, porque Deus preparou uma mesa aqui no seu santuário. Quer que seus filhos se atentem e celebrem a Páscoa de Deus, e perceba que o presente momento está aqui à disposição dos pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui transmitindo a palavra, o pão sem fermento. Ele está aqui para nos deixar ciente que, como servo de Deus, estamos propícios à aflição, estamos propícios à amargura. A amargura na carne é para permanecer o Espírito, é para fazer o Espírito aquebrantado, o Espírito regenerado, o Espírito com devoção ao Criador. A amargura nos traz para a carne um aquebrantamento. E esse momento de encerramento da Páscoa, esse lugar é a tenda da congregação, porque Deus sempre quis estar em harmonia com o que Ele fez externamente. Aqui na congregação, aqui na tenda da congregação, nós estamos externamente vinculados em harmonia com todo esse ambiente que o Senhor Deus o criou para que o homem interagisse no meio ambiente com a sua presença gloriosa. E estamos agora usufruindo de um espaço, de um culto, de uma tenda que tem da parte de Deus aprovação. Prova essa que mesmo a essa hora do dia Ele nos trouxe esse clima agradável pela propiciação das nuvens. Mostra aí a nuvem. Mostra aí. Circunferência de 360 graus do céu. Olha o santuário de Deus, olha.
Se você ainda duvidar, Deus pode mandar chuva, como terça-feira passada. Terça-feira passada Deus mandou chuva para molhar o seu neguinho. E outra coisa, se Ele mandar chuva agora, Ele não vai estar reprovando a minha fé não. Ele vai estar mostrando que Ele tem poder, embora que a previsão seja de bastante sol, ensolarada, a previsão seja não haja previsão de chuva, mas Ele muda a previsão dos homens, não para desfazer dos homens, que Ele não gosta de desfazer dos homens, para mostrar que Ele ainda é Deus, que foi Ele que criou a nuvem, foi Ele que criou as estações do ano, foi Ele que criou inverno, verão, outono e primavera. E se Ele quiser inverter o tempo de inverno para o verão, o tempo de verão para o inverno, o tempo do outono para a primavera, o tempo da primavera para o outono, Ele pode assim fazer, porque foi Ele que criou tudo a seu tempo, as estações do ano. Deus continue nos abençoando. Estamos entendidos que aqui, nesse exato momento, estamos finalizando com a mensagem de Deus, a verdadeira Páscoa. A Páscoa é dentro dos critérios de Deus, que começa no primeiro mês, janeiro de Jesus, do dia 14 até o dia 21. Estamos aqui, nessa ocasião, encerrando a celebração da Páscoa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.